Eu sou Eduardo Manuel Araújo e estamos aqui iniciando o nosso segundo episódio desta Jornada da Consciência na Academia do Espírito. A Academia do Espírito, como você está percebendo, é esse espaço prático dedicado ao desenvolvimento da nossa consciência espiritual e de um ego saudável como ferramenta de trabalho. Vamos compartilhar conceitos, práticas e principalmente vivências para fortalecer e inspirar o teu processo de autodesenvolvimento mental, emocional e espiritual, contribuindo com a melhoria dos teus relacionamentos e da qualidade de vida. Para iniciar o despertar dessa consciência, é importante compreender a estrutura do ser espiritual que somos, ter um mapa desse território que iremos explorar. Reconhecer que sou um espírito imortal, que esta é a minha natureza essencial, que eu possuo um corpo que me é dado a cada nova encarnação para que eu possa ter a vivência na materialidade, e o perispírito, que é um elo de ligação entre o espírito e o corpo. Esse elo de ligação também é o repositório de todas as nossas experiências passadas, com as suas emoções e a energia a ela associadas. Além disso, o perispírito também é a forma da nossa forma, e o ego, essa instância psíquica, intermediária, temporária, que nos dá essa noção de consciência e de identidade durante essa nossa encarnação. E a persona, que nada mais é do que os diferentes personagens que eu represento conforme o ambiente em que eu me encontro, enquanto pai, enquanto trabalhador e assim por diante. O perispírito, em diversas tradições, é visto como diferentes corpos: o duplo etérico, que é a forma da forma, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral e o corpo espiritual. Em diversas tradições espiritualistas é mencionado esse centro de consciência: o espírito, que é quem eu sou, e o ego, essa instância intermediária que me dá uma identidade temporária. Quando estou na consciência espiritual, normalmente estou mais sereno, mais tranquilo, mais em paz, mais observador, e isso me dá um certo distanciamento da experiência, um desapego das situações, que me permite perceber as coisas de uma outra dimensão. Preso na consciência do ego, não estou em paz. São acionados os processos de lutar ou fugir, bem como os mecanismos de defesa do ego. Com isto, nossos pensamentos, emoções e até atitudes se tornam quase que reações automatizadas. E no dia a dia, normalmente flutuo entre esses dois estados, da consciência espiritual e da consciência egóica. Existem momentos em que estou preso completamente no ego, e são aqueles momentos onde você lembra: estou irritado, fiquei com certo desconforto, estou com raiva de alguém. Nesses momentos, normalmente, os sentimentos que vêm são de medo, de ansiedade, de angústia, de frustração, de ciúme, de inveja, e por aí vai. Já nos momentos em que estou na consciência espiritual, esses momentos eles são momentos de tremenda paz, de plenitude, uma sensação de comunhão com a criação divina. São momentos de muita tranquilidade, de muita serenidade, que nos dão essa sensação de estarmos bem. Quando você esteve na consciência espiritual, lembra daquele contemplar de um pôr do sol, do nascer da lua, do ver as estrelas. Lembra daquela caminhada na natureza tranquila, serena, em que você observou as flores, os animais, os passarinhos, o canto, o ambiente, os cheiros. Isto é estar na contemplação
e na consciência espiritual. Como você pode perceber, esses dois lugares da consciência espiritual e do ego não são estranhos para nós. No dia a dia, em várias situações, nós sabemos que estivemos no ego e sabemos que estivemos na consciência espiritual. E o importante é a gente começar a reconhecer com tranquilidade esses dois espaços. Veja esta frase que comumente falamos: eu tenho um espírito. Eu, o ego falando, tenho, é dono, tem posse de, como se tivesse posse de uma casa, de um carro, de um outro objeto. E qual é o objeto que ele tem em posse? O espírito. Então o ego falando, então este é o lugar de consciência, se achando dono de um objeto externo, que é o espírito. Esqueço assim que sou o espírito imortal, que tem o ego como ferramenta de trabalho, que essa instância psíquica, intermediária, temporária, que me permite afirmar as minhas virtudes, os meus valores, aquilo que eu penso, e também me possibilita ampliar essas virtudes, esses valores, assim como superar os vícios que temos e as tendências negativas que também ainda possuímos. O problema é quando o ego, essa ferramenta de trabalho, pensa ser a sede da consciência, porque nessa hora eu troco o real pela ilusão, o imortal pelo mortal, o eterno pelo passageiro, o sutil pelo material. Agora que já estamos percebendo mais claramente esses dois lugares de consciência, nós podemos fazer um exercício imaginário que vai nos ajudar muito, que é, ao percebermos que estamos saindo da paz e estamos entrando na consciência egóica, a gente imaginar uma sirene, um alarme que toca alto e forte. Uau, 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 uau. E esse alarme está nos dizendo perigo, cuidado. O ego está querendo tomar conta. Então vai ser uma pequena brincadeira imaginária que nós vamos fazer que vai nos ajudar muito nesse processo. E quando a sirene tocar, qual será a nossa prática? A nossa prática será o ligar o nosso observador. Ou seja, naquele momento em que aquele desconforto, aquela irritação chegou e o ego está tentando assumir o controle, portanto me tirar da consciência espiritual, eu vou passar a me observar. Simplesmente isso. Vou começar a me observar o meu corpo, observar as sensações, observar as emoções, simplesmente me observar profundamente, sem pensar sobre o que está acontecendo, simplesmente me observar. E se eu não conseguir me observar, o que eu faço? Lembra da sua avó, do seu pai? Respira 3 vezes, meu filho. Conta até 10. Então nós vamos assumir esse compromisso. Cada vez que eu perceber a sirene tocar e eu não conseguir fazer o processo de autoobservação, eu vou simplesmente respirar 3 vezes. Fazer 3 respirações profundas. Chegou um incômodo, uma irritação? Vou me comprometer a fazer isso. E a partir destas 3 respirações, aí sim, escolher a minha atitude, escolher a ação que eu vou fazer, tranquilamente, ok? Para evitar, o que é essa respiração? Essa respiração evita que o ego entre automaticamente no comando do processo. Então, com essa respiração, nós quebramos o automático do ego. E ao estarmos respirando, estamos sim visitando, ainda que rapidamente, a nossa consciência espiritual. E é deste lugar que vai começar a sair a nossa escolha, a nossa atitude, o nosso próximo pensamento, o que vamos fazer. E na prática dessa semana, nós vamos nos auto-observar, vamos ver as diferenças entre esses 2 lugares de consciência. Quando eu estou em paz, portanto na minha consciência espiritual, e quando não estou em paz.
estou na consciência egóica. Então nós vamos nos auto-observar e perceber as diferenças desses dois lugares. Tendo então a paz como o sinalizador. A paz é o sinalizador que nos diz: estou na consciência espiritual e assim que ela foi perturbada, que ela não está mais ali, estou na consciência egóica. Então ela é o nosso indicador. Por isso que a nossa sirene vai tocar naquele momento em que a paz está indo embora. Então a nossa atenção estará focada em perceber se estamos em paz ou não estamos em paz. Vamos estar mais atentos para esse estado em nós. E lembre, se eu estava em paz, chegou um pequeno desconforto, uma pequena irritação, a sirene toca. Então a sirene é uma forma de eu utilizar esse indicador da paz para me acordar, para não deixar o ego tomar conta naquele momento. Vamos procurar perceber a chegada de um desconforto, de uma irritação, ou mesmo de uma raiva mais forte, que é o momento em que a nossa paz está indo embora. Vamos imaginar a sirene tocando e aí ligamos o observador. E vamos observar o quê? As nossas emoções, as sensações que elas provocam em nosso corpo. Vamos ficar profundamente observando o que está acontecendo no nosso corpo naquele momento. Esse é o exercício. Agora, se eu realmente não conseguir me observar naquele momento, então nós vamos usar a estratégia das 3 respirações, ok? É o nosso combinado para essa semana é esse. Vamos usar a estratégia das 3 respirações. Então, chegou o desconforto, chegou a raiva, não estou conseguindo me observar, não está dando certo. Vamos fazer 3 respirações. 1, 2, 3. Antes de fazer o que eu ia fazer. Antes de decidir o que eu vou fazer, antes de pensar o que eu vou pensar, antes de tomar alguma atitude, antes de fazer alguma escolha, antes de tomar alguma decisão. Outro exercício que vamos fazer é o exercício contrário. Ao eu me perceber por um bom tempo em paz, eu também me observar neste lugar de paz. Então, sinto que estou em paz, começo a observar como é que está o meu corpo, o nível de relaxamento que eu estou, quais são as sensações que estão presentes, como é que é essa paz em mim. Então nós vamos começar a entender melhor, a perceber melhor esse lugar da nossa consciência espiritual, este lugar de paz. E nesta semana, continuamos com a prática de uma meditação breve, conforme fizemos no último episódio. Lembra? 5 minutos. Então, aquele exercício de respirar, relaxar, prestar atenção na sua respiração. Se por acaso se distraiu com algum som do ambiente, algum pensamento, simplesmente, gentilmente retorna para a meditação. Ok? Vamos continuar com esse exercício. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, que é a sua forma de participação na roda de conversa, né? Compartilhe aqui os aprendizados que estão acontecendo, as suas percepções, as dificuldades que eventualmente aconteceram, como foi viver essas experiências práticas, que isso tudo fará com que, com diversas perspectivas, a gente possa aprender ainda mais. E como leitura recomendada para essa semana, nós vamos ficar com 3 capítulos do livro Ser, Viver e Conviver. O Ser Integral, Autodesenvolvimento e Consciência Espiritual. E 2 outros textos, um sobre espírito e ego e o outro sobre as 2 esferas de atuação e expressão. Você acha que existe alguma diferença entre observação interna e observação externa? Você já percebeu que existe uma vozinha o tempo todo tagarelando em sua mente? Será que dá para a gente aprender a meditar? Por que meditar? Até o nosso próximo encontro.